Olá a todos vocês que nos acompanham pela Estação IFB, o podcast do Instituto Federal de Brasília. O meu nome é Douglas Vilaça e eu vou começar aqui fazendo uma audiodescrição por ser uma das nossas prerrogativas para que possamos levar a inclusão a quem está nos acompanhando. Eu sou moreno, tenho cabelos curtos, barba curta, estou com uma camisa azul, um cordão e aqui ao fundo nós temos um cenário com várias imagens que remetem ao Instituto Federal de Brasília e também Brasília. Por falar em Brasília, o tema do nosso podcast hoje é Brasília Lixo Zero. E para poder falar um pouco mais sobre isso, eu quero começar contando uma curiosidade. Brasília, Tóquio, Dubai, Londres, Nova York, são cidades que aderiram à iniciativa Lixo Zero. Ela tem por objetivo a redução de resíduos até 2030. Né? Então, a gente vai trazer mais detalhes sobre essa iniciativa, isso muito de uma forma clara e especial aqui com a professora Simone Pinheiro, que é do IFB Campus Brasília. Eu vou passar aqui para você poder se apresentar, Simone. Bem-vinda. Olá, Douglas, muito obrigada pelo convite. Iniciando também com a minha audiodescrição, eu tenho cabelo castanho, claro, na altura dos ombros, sou branca, estou usando um colar preto e um macacão marrom com azul e bege. É isso aí, muito obrigada pelo convite. Bom, Simone, a gente ouve falar lixo zero, né? Isso já, por si só, já traz uma inquietação do que seria isso, quais são os objetivos. E aí, aqui no início, quando eu fui falando já sobre essa iniciativa dessas cidades, né, algumas outras cidades também, mas acabei destacando essas, a gente fica pensando quais são as ações que eu posso fazer, como é que eu contribuo. Isso a gente pode evoluir mais à frente, mas agora eu queria saber basicamente isso. O que é a iniciativa Lixo Zero? Quais são os métodos, né, trabalhados, os objetivos que se espera atingir com essa iniciativa? Então, lixo é alguma coisa que não serve para nada. Então já começa aí. Por isso que o nome é lixo zero. E resíduo é uma terminologia de uma matéria-prima que a gente pode transformar em outra coisa. Então, por exemplo, quando eu jogo uma garrafa PET junto com o resto de comida, aquela garrafa PET que poderia ser transformada na sua camiseta, por exemplo, né? Uma garrafa PET, hoje a gente faz tecido, a gente faz piso, a gente faz banco, a gente faz mil coisas. Então, ela é resíduo quando eu transformo ela em outra coisa. E isso depende de toda uma logística. Até ela sair de uma central de triagem, até ela sair da tua casa, num saco separado, azul e verde, sem misturar com orgânico. Então, ela é lixo quando ela é misturada com orgânico. Agora, ela é resíduo quando ela é encaminhada separadamente. Então, o conceito lixo zero, ele na verdade, é uma meta ética, né? Em que, primeiro, o mundo, as cidades, os estados, as escolas, as empresas, elas repensam o que a gente vai fazer, né? Então, por exemplo, será que a água que eu estou vendendo, ela tem, a única forma de eu embalar ela é a garrafa PET? Então, é um redesenhar tudo que a gente criou para que tudo aquilo que a gente cria, pelo menos 90% do que a gente criou em termos de embalagens plásticas, de metal, sejam encaminhados para o ciclo produtivo, ou seja, voltem a ser outra coisa. E somente 10% vai para o aterro sanitário. Então, o que vai para um aterro sanitário? O que é realmente considerado lixo? É um papel higiênico, é a fralda, é o preservativo, é um fio dental. Então, isso. Então o lixo zero é uma meta ética da gente redesenhar tudo que a gente já fez hoje, essa linha, né, essa forma de viver que é linear, que a gente criou, que pega a matéria-prima na natureza, transforma em alguma coisa, utiliza e descarta e ninguém sabe para onde vai. Não é mais inteligente a gente estender o ciclo produtivo e incluir dentro desse ciclo produtivo matérias-primas que são os resíduos?
eles têm um alto potencial hoje, né? Então, a gente já tem a indústria. Então, por que eu tenho que ficar indo buscar matéria-prima lá na natureza, uma matéria-prima virgem, destruindo toda uma floresta, destruindo toda uma montanha, os cursos de água, contaminando tudo, sendo que eu posso gerar emprego, renda, transformando o resíduo em matéria-prima para entrar no ciclo produtivo, aumentando o tempo de vida dos aterros sanitários, porque o que a gente está fazendo hoje é enterrando dinheiro. Tem lógica? Você enterraria dinheiro? Pois é, então o que a gente está fazendo hoje é enterrando dinheiro. A gente está enterrando garrafa PET, a gente está enterrando todo tipo de plástico, vários metais, e aquele lugar que é um aterro sanitário que custou milhões para ser construído, ele vai durar 9, 10 anos para depois eu ter que arrumar uma outra área enorme, gastar milhões que poderiam ser investidos em várias áreas, como educação e saúde, para eu enterrar dinheiro. Então não tem lógica. Então a meta lixo zero é justamente isso, a gente redesenhar a nossa forma de vida. Então por isso ela é uma meta ética. E que começa, e não existe só um responsável. Não existe só um responsável, só o governo, só o consumidor, só as pessoas, só as empresas. Para que ela aconteça, tem que acontecer uma parceria e uma comunicação entre todas as pessoas que utilizam os recursos. Então, assim, dentro desse contexto, um dos objetivos, eu acredito que seja essa conscientização por parte desses atores, né, para que cada um possa desempenhar o seu papel, e aí, dentro desse fluxo que você me contou, eles possam, por exemplo, o cidadão, fazer ali a separação devida para que o que é lixo seja recolhido como lixo, o que é resíduo seja recolhido como resíduo e possa entrar nessa cadeia e assim ter a sua, eu não sei se seria o termo, mas ser reaproveitado, né? Sim. E com isso, a gente não perder dinheiro. Exato. Esse é um dos objetivos, então. Esse é o objetivo principal, só que começa antes do consumidor. Começa na empresa, nas empresas. Então, por exemplo, e a gente já tem essas leis, né? A lei da logística reversa, a política nacional dos resíduos sólidos. Então, começa na indústria. Por que uma indústria que produz long neck em vidro e vende essa bebida numa long neck e o consumidor vai lá, compra, descarta, só que esse material não tem valor? Né? Por exemplo, hoje o quilo do vidro está em média 24 centavos. É um material pesado, então ele é que tem que ser responsabilizado por isso. Ele que tem que colocar os pontos de coleta, ele que tem que pegar esse material e colocar de novo no ciclo produtivo. Isso é o que diz a lei de logística reversa, né? Então, o pneu, por exemplo, quem faz o pneu tem que cuidar do recolhimento e da transformação dele em outra coisa, ou fomentar que outra indústria faça. Então, começa antes. Com todo tipo de embalagem. Por que a indústria não tem que criar mais embalagens que não possam ser recicladas? Nem tudo que é reciclável, que você vê aquele sinalzinho na embalagem, efetivamente é reciclado. Então, em muitos materiais, aquele material não tem indústria para reciclar ele. Então, o repensar começa na indústria. De repensar e de colocar materiais, embalagens, que possam entrar de novo na cadeia produtiva. Por isso que eu falei que é o redesenhar. É interessante você falar, porque assim, senso comum, a gente sempre foi muito norteado a pensar que o governo tem a sua parcela e a outra parcela da população. Exato. Né? A gente não teve essa instrução de, até talvez também de, não seria cobrar, mas o nosso comportamento exigir das empresas esse repensar. Com certeza. Né? Que aí no momento em que uma empresa redesenha o seu formato de embalagens, talvez alguma forma, eu posso me equivocar aqui nos termos, você fica totalmente confortável para tranquilo. Embalagens biodegradáveis, né, que elas
conseguem ter uma vida útil, enfim. Elas podem ser compostadas. Isso, Elas isso. podem entrar no processo de compostagem. Perfeito. E essas empresas ganhariam mais a nossa atenção por conta desse nosso entendimento de que ela está cumprindo o papel dentro desse processo, né? Ou seja, todos os atores estariam cumprindo e a gente teria mais adesão a empresas que têm esse tipo de comportamento, esse tipo de política. Só que a gente não tem por conta dessa falta de visão, eu acredito. Assim, sabe? Quando a gente vê, algumas pessoas até falam, é bonito, é legal. Mas essa empresa não necessariamente é as que são as marcas mais consumidas. Isso me parece ser algo real, assim. Não, eu também acredito que não, e muita coisa no Brasil, pelo menos, porque é o seguinte, para que essas indústrias façam alguma coisa, tem que existir uma legislação que obrigue elas a fazer. A legislação a gente tem, só que para elas fazerem, a gente também tem que fiscalizar, né? Então é assim, nunca é só um. Então é a indústria, é o governo, porque ele tem que estar ali criando as leis e fiscalizando, e aí sim essa indústria pode divulgar e gerar isso como marketing. O que a gente tem é que no Brasil algumas resoluções elas não são claras. Então, por exemplo, você mesmo usou o termo biodegradável, né? Então a gente vai lá no mercado, compra um copo descartável que está escrito biodegradável, mas aquilo não é biodegradável. Ele é muito pior do que o plástico tradicional. Por quê? Porque a gente não tem uma resolução que diz, olha, para você colocar na embalagem o termo biodegradável, tantos por cento daquele material, daquele copo plástico, tem que ser de plástico compostável. E uma pequena parcela de petróleo. A gente não tem essa regra, entende? Então, cada um faz do jeito que quer. Então, em vez de ajudar, piorou. Por exemplo, a gente não produz só plástico de petróleo. A gente produz plástico de batata, de mandioca, de coco, que são os plásticos. Total. A gente não produz só de petróleo, e isso é o plástico compostável, em que eu não vou jogar ele, por exemplo, no reciclável, ele vai entrar na compostagem, na reciclagem do resíduo orgânico, porque ele pode ser considerado, né? Ele se composta. Então, tem que existir essas resoluções que digam, meu amigo, você quer ser chamado de biodegradável, então na composição do seu produto tem que ter tantos por cento de plástico compostável, proveniente de batata, mandioca, e o restante pode ser de petróleo. Então a gente não tem isso. Então tem muita indústria vendendo o que não é verdade e você achando que está comprando uma coisa maravilhosa. Lógico que existem indústrias sérias, mas não são todas. Então tem que acontecer essa parceria de todo mundo. Quando você fala disso, me choca muito a questão da necessidade da formação. Porque eu mesmo agora, quando você falou sobre esses tipos de plásticos, eu fiquei espantado porque nunca tinha ouvido falar. Mais à frente eu quero que a gente possa entrar um pouco mais nessa questão dessa formação, porque eu acho que é um ponto extremamente importante para quem está nos acompanhando, para quebrar algumas visões de senso comum, né, que a gente acaba tendo bastante por sermos inseridos em alguns contextos de informação que vem limitado e tudo, e que às vezes é necessário a gente aprofundar mais dentro do universo para, de fato, ter uma participação efetiva, né? Mas quando você me falou sobre os atores, eu fiquei pensando que Brasília se colocou como uma das cidades dessa iniciativa Lixo Zero, que é o tema até do nosso programa. Aqui em Brasília, você consegue identificar assim para a gente, até para quem está nos acompanhando, já possa até ter visto, nem se deu conta, tem algumas ações que já vão caminhando nesse sentido. A gente ainda está, né, engatinhando, mas algumas ações que já acontecem, algumas referências aqui dentro do nosso quadrado que a gente pode olhar com mais atenção quando essa questão do aproveitamento dos resíduos e tudo. Olha, primeira coisa são as leis, né? Então a gente tem a lei dos grandes geradores, aqui é 5.610, e nós temos a lei da compostagem. São duas leis bem interessantes. Então, distritais. Então a lei dos grandes geradores, ela responsabiliza o grande gerador. Quem é o grande gerador? Qualquer empresa
Então, exclui o residencial, que produza mais de 120 litros diariamente de resíduo que eles chamam indiferenciado, que é o lixo, tudo misturado. Quando eu falo lixo, entende que é tudo misturado. Então, o IFB é um grande gerador. Um restaurante é um grande gerador. Um supermercado é um grande gerador. Então, a lei diz, se você é um grande gerador, você vai pagar pelo recolhimento. Você vai ter que cuidar do seu resíduo. Então, você vai, por exemplo, o orgânico, você vai enviar para uma empresa de compostagem, ou então vai compostar no local, e o reciclável você pode encaminhar para algumas cooperativas. Essa é a 5.610. A lei da compostagem dos condomínios, que ainda alguns condomínios já aderiram, mas que foi adiado o prazo, ela exige que qualquer condomínio residencial, seja vertical ou horizontal, cuide de todo o orgânico que ele produz, porque o SLU não vai recolher mais. Era para entrar em vigor agora, em 2024, no dia 5 de junho, mas foi adiada. Então, por quê? Porque 50% a 60% do que a gente envia para um aterro sanitário é resíduo orgânico. O orgânico, eu não diria nem que ele é um resíduo, ele é um recurso maravilhoso, que a gente está perdendo tempo colocando num caminhão, misturando e levando para um aterro, é enterrar dinheiro mesmo. Então, qualquer prédio, qualquer lugar tem condições de cuidar do seu próprio resíduo orgânico com métodos de compostagem. Ah, mas eu não quero. Tudo bem, contrata uma empresa para poder buscar. Então, se a gente elimina o orgânico para deixar de enviar o orgânico residencial para o aterro sanitário, a gente está deixando de enviar 50% do que o Distrito Federal todo gera. E isso vai aumentar o tempo de vida do aterro sanitário. A gente paga todo mês, sem você saber, para uma taxa para recolher, para fazer essa estrutura, né? Então, a gente poderia otimizar essa taxa. Então, acho que os primeiros passos foram dados, e essas leis, elas já têm tempo, elas já têm mais de... Deixa eu ver, a lei dos orgânicos foi de 2020, a 5.610, acho que de 2017, já tem um tempo. Mas, enfim, não estão sendo totalmente aplicadas, porque tem que ter vontade política, tem que ter fiscalização. Então, o primeiro passo foram as leis, que é um grande passo. Agora se você andar pela cidade, você está vendo aí os papas recicláveis, né? Só que eles não são tão efetivos, porque não adianta eu colocar nenhuma estrutura de recolhimento se eu não ensino a comunidade. Qual é o maior argumento do brasiliense? Eu não vou separar o resíduo, por quê? Porque eu deixo lá fora e o caminhão bota tudo no mesmo lugar. Entendeu? E eles têm razão. Mas, então, a gente tem que ensinar a separar e mostrar para onde vai. Porque outro passo que o Distrito Federal deu, isso eu não estou dando mérito a nenhum governador, é que é um mérito total dos catadores, eles se organizaram. Então, Brasília é exemplo em organização de cooperativas de catadores. Eles são muito organizados. Então, nós temos centrais de triagem maravilhosas, super equipadas, e que dão condições dignas para o catador trabalhar, em que ele recebe o seu salário, ele é um cooperado, ele tem condições de trabalho. Algumas, nem todas. Então, isso é mérito do catador e é interessante. Outro passo foi que agora, já tem um tempo, o SLU ele dá a concessão de algumas áreas para que essas cooperativas cuidem do recolhimento do resíduo. Então, lá, vamos supor, por exemplo, tem 8 quadras lá da Ceilândia que os moradores, o SLU não passa lá. Quem passa é a cooperativa Recicla a Vida. Então, é o caminhão dela. Então, ela bateu de porta a porta. Ela explicou, olha, separa assim que você vai estar ajudando a gente. E é o caminhão dela que vai lá e recolhe. Então, isso também foi um passo, só que deveria se ampliar. Então, algumas áreas nobres, quem recolhe é o SLU e não o catador. Tinha que ser o contrário, né? Até porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos exige que a gente privilegie as cooperativas de catadores. Então, a gente já deu alguns passos, mas ultimamente
A gente está vivendo uma grande crise aqui, a gente está bem longe de ser lixo zero. Se você andar em qualquer lugar do plano ou qualquer lugar de cidade satélite, você vai ver lixo no chão, você vai ver lixo espalhado por toda a região, e um reflexo disso foi a epidemia de dengue. A epidemia de dengue nada mais é do que reflexo da má gestão de resíduos e da falta de educação da população. Porque uma tampinha que é jogada fora, aquilo ali é um lugar de acúmulo de água, né? Então, quanto maior a dengue, é um índice. É porque a gente está sendo mal educado. Então, assim, Brasília, ela deu alguns passos, mas realmente precisa. Por exemplo, eu conversando com colegas do SLU, eles falaram, a gente não tem verba para comunicação. Então, não adianta a gente fazer 1000 coisas se a gente não ensina a comunidade como separar, para onde vai, falar, mesmo que o caminhão misture tudo, vale a pena. Por quê? Porque a cooperativa está dentro, algumas cooperativas estão dentro das centrais de triagem do SLU. E lá o catador vai separar. Então, é isso. Demos alguns passos, sim. Quando você começa a falar disso, eu percebo que há uma necessidade de um apoio, de apoio político. Eu acho que você até comentou, né, sobre essa vontade política. Eu acho que isso vai em todas as esferas, assim, seja governo local, seja institucional, enfim. É muito interessante quando você aborda essa questão da necessidade dessa informação para as pessoas poderem, cada um, cumprir o seu papel. É a forma que eu vejo, assim, de uma maneira simplificada. Uhum. Quando eu penso na formação, não tem como eu não pensar no IFB. Uhum. Nós somos um espaço aqui que nós formamos profissionais, formamos pensadores, formamos acadêmicos, e temos que formar pessoas conscientes do seu papel nesse processo todo para o devido tratamento dos resíduos e enfim, cidadãos que estão comprometidos com essa temática. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre as ações que acontecem aqui dentro do IFB, voltada à iniciativa Lixo Zero, para que alguns colegas nossos que são da nossa comunidade, que não sabem, possam saber, possam se aprofundar no conhecimento, na participação. Sim. Ou que a comunidade de fora tenha conhecimento e quando for ao IFB vai saber, poxa, eu quero somar, eu quero fazer parte, enfim, sabe, a gente ter um panorama de como o IFB trata esse assunto, algumas unidades, como é que tem feito dentro desse panorama. Tá. Então, a gente, no começo, assim, isso eu estou falando há uns 6 anos atrás, muitos professores e muitos técnicos faziam iniciativas isoladas. Então, por exemplo, deles de conseguir um edital, conseguir o recurso, fazer um ponto de coleta no seu campus, conseguir tal coisa. Então, eram iniciativas isoladas e a gente tem uma comunidade maravilhosa, professores incríveis e técnicos incríveis que fazem isso como missão. E aí a gente percebeu que não adiantava ficar fazendo essas ações isoladas, porque uma hora o recurso ia acabar, o professor muda de campus, o técnico vai embora, o aluno se formou. Então, o que aconteceu? Falou, bom, a gente precisa organizar essa história institucionalmente. Então, a gente criou a Comissão IFE Ambiental. A Comissão IFE Ambiental é uma comissão linda, que tem representantes, professores e técnicos de todos os campi, e a gente caminhou junto, então a gente fez esse mapeamento de tudo que era feito, de tudo que é feito nos campos, de projetos. A gente falou, caramba, como é que a gente tem tanta coisa e não sabia, né? E aí agora a gente trabalha para transformar essa comissão num núcleo ambiental. Por quê? Quando a gente tem um núcleo, a gente tem uma ligação direta com a reitoria e a gente tem uma política ambiental que tem que ser seguida por todos os diretores, por todos os gestores. Não são ações isoladas, institucionaliza a sustentabilidade, né? Então, a minuta já foi enviada, a reitoria está analisando, então está nesse passo agora.
Então, o primeiro passo foi organizar a casa. E depois, também a gente analisou e fez um diagnóstico em todos os campi para chegar e falar, bom, o que a gente precisa de material, equipamento, residuário para transformar todos os campi, minimamente ter a coleta seletiva, que o lixo zero é um outro passo. Ser lixo zero significa que 90% do que eu gero não vai para o aterro. Então, a gente fez toda essa estruturação, todos os diretores receberam, está na mão deles. Só que é isso, né? A gente precisa de recurso também, porque tem que ser investido alguma coisa. Então, isso está caminhando. Os campi que mais se destacam nessas ações são o Campus Brasília, o Campus São Sebastião, o Campus Samambaia. Por quê? Eles conseguiram, né, implantar os biodigestores, então isso já ajudou muito, porque 50%, quer dizer, todo o seu resíduo orgânico vai para esses biodigestores, ou seja, 50% do nosso problema a gente eliminou, a gente deu solução. E agora é justamente esse passo, porque não adianta eu ensinar para o estudante, para o professor, que ele tem que separar o resíduo, sendo que eu não tenho o residuário. Né? Olha, aqui você vai colocar tal coisa, aqui você vai colocar tal coisa. Então, ele tem que ter esse lugar, tem que ter a comunicação. Então, está nesse passo. Nós já demos grandes passos, nós estamos arrumando a casa. Eu acredito que com um pouco de formação da gestão, de professores e técnicos, né? Porque a gente sempre tem que começar com a gestão. Exato. Exatamente. E isso vale para qualquer situação. Eu entendi, né? Se a gente não tem apoio da gestão, vai gastar seu tempo onde te querem, porque senão não vai. E a gente tem esse apoio, tá? Eu queria deixar isso bem claro. Então, a gente está nesse momento de estruturar a gestão, a casa, para conseguir dar esse passo para disseminar melhor esse conceito lixo zero e realmente ser lixo zero, sabe? Bacana saber disso, porque quando você falou da casa, né? Eu lembro que tem uma frase que é mais ou menos assim, que muda que quando a gente muda, o mundo muda também. Uhum. Então, se a gente começa a mudar aqui a nossa casa, a gente vai mudando, né, outros comportamentos, até porque nossos estudantes, nossos técnicos, nossos colegas vão sendo potencializadores disso para fora do instituto, né? Sim. Então, é muito bacana. E aí, por falar nessa visão que aí envolve, sim, estrutura, esse apoio de gestão traz uma estrutura, e acho que com base na ideia de um núcleo, né, ambiental, vem uma perspectiva de formação. Uhum. A gente agora, em junho de 2024, vai ter aqui em Brasília o Congresso Internacional, acho que é Cidades Lixo Zero. Isso. Eu acho mega interessante pensar na dimensão de um internacional aqui em Brasília. Então, assim, acredito que os participantes vão trocar experiências e trazer boas práticas, essas coisas assim. Eu queria que você pudesse abordar aqui pra gente como você enxerga assim, a dimensão de um evento desse tamanho aqui, as expectativas que esse evento traz, né, essas boas práticas e tudo. Como é que está essa palavra, a expectativa para esse evento aqui? Bom, o IFB começou a entrar nesse conceito a partir do Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, que aconteceu em 2018, aqui em Brasília. Então, é um congresso que acontece de 2 em 2 anos e é incrível, é transformador, porque a gente imagina que esse conceito lixo zero seja utópico, inalcançável, né? Mas na hora que você participa de um evento desse, internacional, você vê que, tem muita gente, tem muitos, por exemplo, São Francisco mesmo, na Califórnia, eles estão muito próximos do lixo zero, entendeu? É uma cidade inteira. Então, nós temos exemplos brasileiros também. Florianópolis está bem perto da meta de 90%, já chegou a 70%. 70% não vai mais para o aterro. Então, nós temos bons exemplos no Brasil também. E sempre o Congresso traz uma parte com uma tarde ou um momento
grande focado na parte da educação, né? Escolas lixo zero. E nesse teremos, e o IFB estará presente, não como sendo lixo zero, mas mostrando os passos que já deu até hoje, né? O que a gente já fez? A gente não mas a gente já deu passos. Por que a gente não pode mostrar? Então, eles nos convidaram também. Então, é uma transformação imensa, porque você, além de viver um evento lixo zero, né? Que já é uma experiência, é um evento que você não vai ver descartável, você não vai ver uma garrafa plástica, é a vivência do que é isso, e de se inspirar com exemplos de cidades, de casas, de supermercados, de empresas, de países que estão totalmente focados nessa meta. A gente já tem bons exemplos, a gente tem tecnologia, então é isso, a gente tem condições, não é utópico e nem inalcançável. Tem que querer. É isso. Bacana poder imaginar toda essa atmosfera acontecendo aqui e as pessoas tendo a oportunidade de digamos, respirar, né? Esse ar de informação, de inspiração, muito legal. E aí, por ter isso aqui na mente, e quando você fala que o IFB vai estar lá mostrando os seus passos para ser lixo zero, eu queria que, a gente já está chegando aqui na parte final, que você pudesse deixar aqui uns recados para quem está nos assistindo, a nossa comunidade, para que eles possam, dentro do seu papel, né? Nós temos o papel das empresas, que você falou, do governo, a instituição, mas a nossa comunidade como um todo, o que cada um pode fazer, as boas práticas que pode adotar para que contribua para que o IFB e também depois, por consequência, Brasília, seja lixo zero. Então, o ideal não é real. Então, e nós somos mamíferos, a gente aprende com exemplo e a gente demora a aprender, a gente aprende também com a repetição. Então, o recado que eu deixo é, primeiro, na sua casa. Independente se o caminhão coloca tudo junto, começa a separar. Então, coloca um baldinho na pia, lá você vai jogar todo o seu orgânico. E uma lixeirinha para você colocar só o reciclável. Não precisa lavar muito, coloca lá, só não deixa meleca, porque ninguém gosta de colocar a mão na meleca do outro, o catador também não. O reciclável, saco azul ou verde. O orgânico, se você quiser ser perfeito e ter uma experiência, faça compostagem. Até numa kitnet você consegue fazer compostagem. Existem milhões de métodos, eu faço compostagem há 15 anos e é isso, não é tão complicado. Mas se você não quiser, só de separar você já está ajudando muito. E para o IFB, eu deixo o recado de que os gestores, os diretores, de que a gente coloque isso como prioridade, de que a gente finalmente coloque os residuários e ensine a nossa comunidade repetidamente a separar o resíduo. É esse o passo que a gente pode dar agora. Não se preocupar se de repente o caminhão coloca junto, se eu não vou fazer porque fulano disse tal coisa. Deixa isso. Porque como a gente demora a aprender, e a gente tem que vivenciar isso. Então, independente do que esteja acontecendo, que aí é o papel das leis, do governo, das empresas, a gente começou. A gente já deu esse passo. A gente não arrumou justificativa para não fazer. A gente fez. Então é isso, separar. O primeiro passo é separar, aprender a separar. E se você quiser dar um passo maior, aprenda a fazer compostagem. Porque é uma delícia. Mônica, achei ótimo o seu recado. E aí, assim, para que as pessoas até possam visualizar muito dessas coisas que você falou, nós temos algumas coisas dentro do site do IFB que nós tratamos disso, até próprias ações do IF Ambiental. Mas eu queria também que você pudesse deixar indicado alguns outros lugares que as pessoas possam ter mais informações, né? Por exemplo, a gente falou do Congresso, onde tem mais informações sobre o Congresso, para que as pessoas possam ir acompanhando e assim se informando também mais, através de rede, site, alguma coisa assim. Tá. A principal rede é o Instagram do Instituto Lixo Zero Brasil, @Instituto Lixo Zero Brasil, tudo junto. Então, ali você vai pegar todas as informações, os eventos, tudo que está acontecendo, e eles são os organizadores do Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, né? E aí eu também gostaria de fazer um convite aqui, né, à comunicação, para que a gente intensificasse esse assunto aqui em todos os lugares, com o alcance
que vocês têm, né? Para que a gente começasse a criar alguma coisa que fosse repetida. A gente repetisse, porque é assim que a gente aprende. É isso. Perfeito. Bom, então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi maravilhoso, assim, poder romper barreiras de informação sobre o assunto da sustentabilidade, do lixo zero, entender o que é este conceito, até porque no início a gente começou com ele, porque eu não tinha conhecimento. E a gente deixa aqui o convite para vocês que nos acompanharam, que nos ouviram aqui com atenção, para que repensem seus comportamentos, tenham uma participação mais ativa, para que assim a gente torne nossa casa, nossa cidade, nossa comunidade, nosso país um ambiente mais digno. A gente merece isso. Verdade. Então é isso. Um beijo a todos e todas. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, viu? De nada.